Queridos e amados de Deus, uma boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos para esse tempo de adoração, para esse tempo de reflexão, para esse tempo de comunhão, mesmo que de maneira virtual. A você que tem nos acompanhado de maneira corrente, estamos localizados ali na Rua Cavour, número 57, e nos encontramos de maneira presencial aos domingos, pela manhã, às 9 horas, através do culto ao Senhor. Logo depois, o nosso SEB, que é o Centro de Estudos Bíblicos, nós dividimos em grupos e estudamos ali vários assuntos, a palavra de Deus. E depois à noite nos encontramos também para cultuar ao nosso Deus às 18h30. Então você que não é membro da igreja está convidado a participar desses momentos, não só das quartas-feiras que fazemos isto de maneira remota, mas também aos domingos. Em alguns sábados, um sábado por mês, nós temos os nossos encontros de jovens, o culto de jovens, que tem sido muito abençoado e abençoador. Mesmo que você não seja muito jovem, não tem problema. Temos a oportunidade de cultuar o nosso Deus juntamente com eles. E esse tempo de comunhão em todos esses momentos de culto nos fazem a pensar numa dinâmica da igreja como ela foi criada. Eu estou com a minha Bíblia aberta na carta do apóstolo Paulo, que escreveu aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso, ali no capítulo 4, que mostra muito dessa dinâmica. Ali a partir do versículo 11, quando ele diz que ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, em todos esses cultos, essas características, essas marcas fazem parte de cada um deles, tanto nos cultos da quarta, quanto nos cultos de domingo, às 9 horas da manhã, nos encontros do SEB, nas salas de temas específicos, quanto no culto noturno. Então você está convidado a participar conosco, e que o Senhor continue abençoando a sua vida, a nossa vida. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor continue falando conosco nesta noite. Senhor Deus, obrigado por estarmos juntos novamente, mesmo que de maneira virtual, remota, para estar te adorando. Que seja assim por parte daqueles que acompanham este culto da quarta em seus lares. E te pedimos, ó Deus, que todos esses objetivos e essas características que aconteciam ali na igreja de Éfeso e que Paulo nos ensina, possa estar acontecendo hoje, pode estar acontecendo aos domingos, nos cultos e em todas as vezes que nos encontramos. As vezes que nos encontramos para orar às terças-feiras, uma vez por domingo, por sábado, quando nos encontramos para cultuar ao Senhor como ministério jovem, enfim, que
todos esses nossos encontros possam estar exaltando e glorificando o teu nome e também possam estar aperfeiçoando-nos e possa estar edificando este corpo. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, o tema
destas quartas-feiras tem sido o seguinte: uma igreja sob grande impacto. Nós vimos na igreja primitiva como ela foi impactada e como ela impactou. Então, esse é o nosso tema geral, até para que nós possamos já buscar como objetivo para nós hoje estarmos sendo impactados e impactarmos aqueles que estão ao nosso redor. Então, já mostrando, já tendo em vista a lição no aspecto geral aí desse tema que temos abordado. Uma igreja sob grande impacto. Como esteve sob grande impacto a igreja no seu início, no seu nascedouro, e tendo em vista, puxando já para aplicação para nós, como hoje nós, Igreja Batista Vida Nova, Igreja do século XXI, Igreja na contemporaneidade, sermos impactados e impactarmos. Então esse é o tema geral, uma igreja sob grande impacto. Nós nos utilizamos aí o texto, estamos explorando o texto de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, Atos 42 a 47. Eu gostaria de ler com você, mas pedindo que você perceba como o versículo 42 é base para os versículos 43 a 47. Versículo 42, mostrando os 4 pilares do cristianismo, que é o ensino dos apóstolos. Versículo 42 diz ali que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e perseveravam na oração. E dos versículos 43 ao versículo 47, ele vai nos mostrando os efeitos desses pilares bem firmados. Vamos ler então, versículo 42 ao versículo 47, com esse lembrete de você saber qual é a diferença, ou perceber a diferença do versículo 42 e dos versículos subsequentes. O texto diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia. Na minha versão, na Almeida século XXI, diz com o favor de todo o povo, mas eu aprecio muito a tradução, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, o que nós vemos aqui é o como deveríamos estar trabalhando hoje como igreja no século XXI. Como a igreja no seu nascedouro foi concebida, nós vemos do versículo 42 ao versículo 47. Então, com isso, nós já conseguimos visualizar aí, em termos gerais, as lições desse texto para nós hoje. Mas eu gostaria de falar agora com você um pouco sobre este 4 pilar. Vamos conversar um pouquinho sobre oração, quando o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu quero enfatizar bem
oração num sentido plural, nas orações, eles perseveraram nas orações. Isso dá para nós, mostra para nós algumas dicas importantes aí, mas a nossa preocupação desta feita sobre oração não está necessariamente nas definições, nos tipos de oração e nem na necessidade da oração. Não que ela não seja necessária, é evidente que ela é necessária. É evidente que é importante sabermos os tipos e também as definições de oração. Sim, mas a nossa ênfase agora está na prática da oração comunitária ou nas orações litúrgicas. Uma expressão nova, né? Nós não temos falado quase, mas é litúrgica, porque essas orações eram feitas em grupo, eram feitos nos cultos, eram feitos nos momentos em que eles se encontravam. Tem a ver com a comunidade, não necessariamente com as orações pessoais. Novamente, não que sejam inadequadas, absolutamente. Mas o que nós estamos olhando aqui, vendo aqui, é qual é a extensão desse pilar, não é? Quando a igreja se reúne, tendo como pilar a oração. Não só os ensinos dos apóstolos, não só a comunhão, não só o partir do pão, mas nas orações. Então estamos aí especificando nas orações. Quando nós olhamos alguns textos ali em Atos, nós percebemos assim no versículo 14 do capítulo 1, todos unânimes perseveravam em oração. Todos unânimes perseveravam em oração. E isso tem a ver com o momento em que eles estavam juntos. Esse é o contexto. Capítulo 3 de Atos, avançando um pouco em relação ao capítulo 2, já que o capítulo 2 nós estamos vendo de maneira objetiva, os líderes da igreja vão orar às 3 horas da tarde. Esse era um costume dos judeus. E os cristãos adquiriram desde o início esse costume. Oração no templo, por isso oração comunitária, por isso oração litúrgica. Capítulo 4 de Atos, versículo 31 diz: a igreja sob perseguição ora, o lugar treme e o espírito desce. Quando nós olhamos de maneira específica ali no capítulo 4, se você abrir a sua Bíblia no capítulo 4, abram ali, por favor, nós vemos um contexto bastante interessante a partir ali do versículo 23, quando os discípulos ali foram os desdobramentos desse início. Depois de soltos, porque os discípulos haviam sido presos, depois soltos, foram chicoteados, enfim, depois de soltos foram para os seus companheiros. E lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos, elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, por que os gentios se enfurecem? Ou se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs? Ele está se referindo ao Salmo número 2. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor, contra o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais.
e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. Então, esse foi o conteúdo da oração deles que estavam juntos. Ao ouvir, versículo 44, ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz com essa oração. Eles oraram ali, estavam juntos. Versículo 31 diz assim: e quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Então, a ênfase aqui é da oração em conjunto. Eles estavam em conjunto, a partir de uma necessidade, a necessidade de se fortalecerem. Tanto é que no versículo 31 desse texto, ele diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Então, o objetivo era que o sustentasse naquele momento de perseguição. Era um dos motivos, mas eles estavam juntos para orar. Então essa é a ênfase. Oração comunitária, oração litúrgica, estavam juntos. É um pouco diferente da oração que eu faço em casa, que eu faço no meu quarto, que eu faço no recôndito do meu lar. Diferente. É uma oração litúrgica. A ênfase é essa. Quando o texto ali do capítulo 2 menciona que eles perseveraram nas orações, é esse tipo de oração, ok? E aí, mais alguns outros textos. A liderança, no capítulo 6 de Atos, a liderança entende que a sua maior prioridade é a oração, é a palavra, é a instituição do ministério diaconal ali, onde os discípulos, os apóstolos reúnem os discípulos e reúnem a igreja no sentido de reservar 7 para o exercício do ministério diaconal, porque eles estariam se concentrando as suas atenções no estudo da palavra e nas orações. E continua ali em Atos, no capítulo 9. O primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é que ele estava orando. Atos, capítulo 12, versículo 5. Pedro estava preso, mas a oração incessante da igreja em seu favor, e ele é miraculosamente libertado. Capítulo 13 de Atos, ali no envio de Paulo e Silas para as suas viagens. A igreja de Antioquia ora a Deus, ora e Deus abre portas das missões mundiais. Então, a igreja de Antioquia ora. Então, a ênfase que nós podemos perceber aí é nessa oração conjunta, nessa oração comunitária, ok? Com grandes lições para nós. As lições são muito fortes aí para nós. Existem alguns destaques importantes sobre isso, e é isso que nós gostaríamos de mostrar. Crer em conjunto significa orar em conjunto, ou crer em conjunto implica em orar em conjunto. Todos eram participantes da comunhão de oração pela gratidão e humildade, súplica e intercessão. Como os israelitas, os membros da Igreja de Jesus estavam acostumados a orar regularmente, como nós vimos alguns dos textos aí, o texto de Atos no capítulo 3, versículo 1. E essa prática em conjunto levava a igreja a ser vista como cheia do Espírito Santo. Essa prática conjunta da igreja. Essa é a grande ênfase. Os desdobramentos ali do versículo 43 do capítulo 2
vem a reboque dessa prática das orações, entre o ensino dos apóstolos, entre a comunhão como alicerce também, e o partir do pão, as orações em conjunto. Então, essa prática em conjunto que levava a igreja a ser vista como cheia do Espírito Santo. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio no capítulo 4, um texto que já temos mencionado, um belíssimo momento aí da revelação de Deus, no capítulo 4 de Deuteronômio, quando os povos ao redor viam os desdobramentos da obediência, do guardar os mandamentos, enfim, da proximidade do povo de Deus com o seu Deus, eles diziam assim: assim a vossa, o versículo 6 diz do capítulo 4 de Deuteronômio, guardai-os e obedecei a eles. Ele está se referindo aos mandamentos. Assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: esta grande nação é realmente um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem deuses tão próximos quanto o Senhor está de nós, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tem estatutos e preceitos tão justos quanto toda esta lei que hoje ponho diante de vós? O que eu quero ressaltar aqui é o que o povo ao redor via acerca do povo de Deus. Ali era na direção do guardar os estatutos. Aqui na igreja de Jerusalém, nessa igreja primitiva, nessa igreja que estava nascendo, era exatamente esse ideal do como a igreja no dia a dia se comportava. É o que o versículo 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Portanto, o que esse pilar nos mostra é a ação conjunta, a ação comunitária da igreja, é a oração litúrgica que mostrava de maneira muito clara, mostrava para as pessoas ao redor o quanto a igreja era eficiente naquilo que elas pregavam. Elas não pregavam só com palavras, elas pregavam com ações. Em cada dia havia temor, muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Então, nós vemos a igreja de Jesus como Deus havia concebido, como Deus havia projetado. Muito bem. As grandes lições que nós podemos ter para os tempos de hoje, para a igreja de hoje, é que nós, como igreja, precisaríamos nos envolver mais com essa oração litúrgica. Oração litúrgica na igreja, nós podemos apontar para as reuniões de oração, para as vigílias de oração, para os momentos em que os grupos específicos, os ministérios se reúnem para orar. Isso é oração litúrgica. Não só as orações para que os nossos objetivos pessoais sejam atendidos, para que sejamos fortalecidos,
para que a nossa fé seja aumentada, para que as nossas dores sejam minimizadas. Não que essas orações não tenham efeito ou não sejam corretas que se façam. Claro que é. Vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Então, as recomendações em termos de oração é a de que busquemos mesmo. Mas o grande alicerce da igreja é a oração litúrgica, é a oração comunitária. É a oração que geralmente tem a ver com a igreja como um todo e não com efeitos pessoais. Muito embora nós nos reunimos como igreja para tendo em vista as nossas necessidades pessoais, mas de maneira geral, orando para que o Senhor abra portas, orando para que como igreja sejamos fortalecidos na unidade, orando para que as nossas estratégias sejam as estratégias escolhidas por Deus, orando para que a nossa comunhão seja fortalecida, para que nós possamos estar unidos, para que a marca da unidade possa ser vista por esse mundo que vive cada vez mais cada um por si, né? E dizem Deus por todos. Então, quando o texto diz que eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e nas orações, eles estavam, sem dúvida nenhuma, falando de oração litúrgica. Estavam falando de oração comunitária, porque todos os outros três alicerces, todos os três pilares, tinham a ver com culto, tinha a ver com expressão de comunidade, comunhão em comunidade, ensino dos apóstolos em comunidade, partir do pão em comunidade, as orações em comunidade. Então, queridos, que esse texto em que focamos as nossas atenções para esses 4 pilares nos mostrem bases importantes do nosso cristianismo. Doutrina, Bíblia, por isso a escola bíblica é importante, por isso os estudos pessoais são importantes, por isso o ensino discipular é importante, aquele ensino, aquele acompanhamento que você faz com o seu discípulo, ou você como discípulo faz com o seu discipulador. Por isso é importante os pequenos grupos, porque ali é o momento em que a igreja faz orações comunitárias, é o momento em que se tem em que se adota uma estrutura importante na unidade. Por isso é importante as vigílias, por isso é importante os grupos de oração, por isso seria importante nós estendermos mais, ter grupos de oração. Imagine assim, grupos de oração em mais vezes por semana. Hoje nós temos às terças-feiras, às 14h30. Por que não trabalharmos às quintas? Por que não trabalharmos às quintas? Uma ideia, ok? Para que nós estejamos nos fortalecendo nesse pilar. Que esse pilar das orações comunitárias, litúrgicas, seja um dos pilares a serem fortalecidos em nossa igreja, na Igreja Batista Vida Nova, na Igreja da Contemporaneidade. Quero orar com você, meu irmão, minha irmã, e que nós possamos estar maximizando o nosso cristianismo, dando mais eficiência ao nosso cristianismo. Que o nosso cristianismo esteja menos alicerçado em nós mesmos e mais na igreja.
Muitas vezes o nosso cristianismo está muito alicerçado em nós mesmos, pensando em nós. Mas não, nós vivemos a dinâmica de igreja. Igreja é a junção de membros, de membros em torno de um corpo. Igreja é a união de pessoas como membros irmanados, unidos, que fazem com que o corpo caminhe, o corpo de Cristo caminhe, cumpre a sua função, a função de ser impactada e de impactar, assim como a igreja primitiva, nos seus primórdios, tendo ali as experiências iniciais, já era impactada e impactava. Vamos orar, queridos irmãos, vamos pedir que o Senhor nos ajude também nisto. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos aprender a importância de focarmos as nossas atenções nas orações litúrgicas, nas orações comunitárias, nestas orações que formam o pilar, um dos pilares do cristianismo, juntamente com os ensinos dos apóstolos, a doutrina cristã, tudo aquilo que o Senhor ensinou aos discípulos, todo o conteúdo do Novo Testamento, todo o conteúdo do Antigo Testamento, para que tudo isso forme um todo importante, para que a cada dia sejamos mais impactados e que a cada dia possamos impactar mais com o Evangelho de Cristo Jesus. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Vamos ouvir mais um louvor, queridos. E com esse louvor, nós estamos já nos encaminhando para o final deste culto, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem falado conosco através destes 4 pilares
do cristianismo. Mas eu gostaria de convidar você a que estivesse participando ativamente, convidando outros a participar do culto ao Senhor aos domingos, domingo pela manhã às 9 horas, domingo à noite às 18h30, e os nossos encontros no SEB, logo após o culto matinal, do culto das 9 horas. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite, um bom descanso e até domingo.